Olá, estudantes do sexto ano! Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar das características da Terra primitiva. Mas antes de falarmos sobre esse assunto, eu tenho um recadinho para você. Você lembra todos os recados que eu começo a aula e falo para você? Lembrou? Isso mesmo, pegar o seu caderno, pegar o seu penal. Por quê? Para a gente fazer os registros, as anotações, tudo aquilo que você julgar importante. Por exemplo, nós vamos falar das características da Terra primitiva, como ela era. Será que ela é parecida com a Terra atual? Será que o nosso planeta hoje tem alguma semelhança com o planeta há milhões e milhões de anos atrás? Conforme a gente vai vendo esse assunto, nós vamos conversando, muitas palavras, conceitos e até desenhos nós vamos observar. E que tal você registrar no seu caderno tudo aquilo que você julgar necessário, julgar importante? Então vamos lá? Então, começando com o objetivo da aula. Por que é importante? Por que é que nós temos que aprender sobre o nosso planeta antigamente, lá quando a Terra era primitiva? Então, perceber que a Terra, o nosso planeta, está em constante processo de transformação, desde a sua formação. Então, quando o nosso planeta originou, ele tinha algumas características. E é uma característica do nosso planeta sofrer mudanças. Mudar é natural e não é diferente com o nosso planeta. Essas mudanças podem ser rápidas ou mais lentas. E isso nós vamos perceber ao comparar a Terra, o nosso planeta, hoje com a Terra primitiva. Dê uma olhada nessas duas imagens. Isso mesmo, nós vamos fazer um comparativo. Na esquerda, nós temos uma representação da Terra primitiva. Lembrando que não existe um registro fotográfico como esse. Nós temos algumas características que nos induzem a imaginar como era o nosso planeta antigamente. E na direita, nós temos o nosso planeta na atualidade. Compare essas duas imagens enquanto eu faço a leitura da pergunta para você. Na primeira, temos uma representação da Terra primitiva e na segunda, uma representação da Terra atualmente. Qual a diferença entre elas? Então, a gente não está falando de semelhanças. A gente quer fazer um comparativo entre as duas e perceber o que tem uma e que não tem na outra, suas diferenças. Eu vou dar um tempinho para você e eu já retorno.
retornamos. E aí, olhou bem de perto a imagem? Percebeu alguma diferença? Então vamos juntos perceber isso. Então, olhando aqui de perto, eu vejo que na Terra atualmente apresenta vegetação. Repara como tem árvores, a grama, olha os campos como estão verdes. Agora vamos para a primeira imagem. Repare o solo. Isso mesmo, ele está exposto, não tem vegetação. Então, uma primeira diferença é a ausência de vida no início da formação do nosso planeta. Isso mesmo, não tinha vegetais, não tinha essas plantas crescendo e se desenvolvendo. Não tinha mais. Vamos perceber uma outra diferença? Repare na coloração do céu. Na primeira imagem, tem uma cor um pouco esverdeada, mas repare na segunda imagem. Olha que céu lindo, azul, num dia ensolarado. Essa é uma outra diferença. Quando o nosso planeta se formou, há bilhões e bilhões de anos atrás, não existia uma atmosfera parecida com a de agora. Não tinha oxigênio para os seres respirarem. Então, uma outra diferença é a composição da atmosfera. E tem outras características que a gente consegue dizer, mas não necessariamente perceber na imagem. Por exemplo, a ausência da água no estado líquido quando o nosso planeta foi originado. Tinha água, só que não no estado líquido. E ao decorrer dessa aula, nós vamos perceber outras diferenças. Então, a superfície da Terra, ela se modifica continuamente, desde a sua formação. Então, hoje, se eu falar para você, o nosso planeta Terra sofre modificações, eu posso dizer que sim. Claro que essas modificações são mais lentas em algumas situações ou mais rápidas em outras. E nós, seres humanos, induzimos também essas modificações. Então é uma característica do nosso planeta sofrer mudanças na sua superfície desde a sua formação até agora. Há mais ou menos 4,6 bilhões de anos, o nosso planeta foi originado. Olha como o nosso planeta é antigo. Acredita-se que no início lá da sua formação, a superfície da Terra era muito quente e contava com inúmeros vulcões em constante atividade. E daí você pensa assim, mas Fabiano, não tinha ninguém há 4,6 bilhões de anos atrás. Ninguém tirou uma foto, ninguém filmou. Como que você pode dizer que a Terra era muito quente? Que não tinha vida ou outras características? E esse é o papel dos cientistas. Os cientistas pesquisam evidências. Então, o nosso planeta, embora bem diferente do que ele era antigamente, ele nos dá pistas, evidências. E a partir dessas evidências, os cientistas fazem os seus estudos e podem dizer como era o nosso planeta antigamente. Dê uma olhada nessa imagem. Então aqui é uma ideia de como era o nosso planeta lá na sua formação. Por que ele era muito quente? Porque tinha muitos vulcões entrando em erupção ao mesmo tempo. E esse vulcão libera um material quente, um material pastoso, que nós chamamos de lava. E ele vai expelindo fumaça, rochas e esse material quente incandescente. Ou seja, o nosso planeta era muito quente por causa desses inúmeros vulcões entrando em erupção. O oxigênio, então, ele era ausente. Olha uma diferença da Terra na atualidade para a de antigamente. Hoje, nós temos na nossa atmosfera, na sua composição, oxigênio. Esse oxigênio é super importante para que os seres possam respirar e sobreviver. É o nosso caso. Nós, seres humanos, precisamos do oxigênio para sobreviver. Respire junto comigo, pelo nariz. Inspirar. Inspiramos oxigênio. E expiramos pela boca dióxido de carbono. Então, esse oxigênio que você respira, nós só encontramos na atmosfera atual. Quando a Terra se formou, não tinha oxigênio na composição. Por isso não existia
vida. Porque se nós dependemos do oxigênio para sobreviver, se não existir o oxigênio, não poderia existir seres que respirassem esse gás. Então, como o oxigênio era ausente, outras características também existiam. Além disso, a atmosfera caracterizava-se pela ausência da camada de ozônio, pelos efeitos dos raios ultravioletas e descargas elétricas, além do grande bombardeamento de corpos oriundos do espaço. Olha que interessante. Também não existia na atmosfera primitiva um outro gás chamado ozônio. Hoje, nós temos esse gás. E esse gás, ele forma uma camada, que é muito importante e muito famosa, chamada camada de ozônio. Como essa camada não existia há bilhões e bilhões de anos atrás, quando a Terra se formou, ela era constantemente atingida. O nosso planeta era atingido por raios ultravioleta que vêm do Sol. Também grandes descargas elétricas, além de corpos oriundos do espaço, por exemplo, meteoroides. Repare bem nessa imagem, como os meteoroides iam adentrando a nossa atmosfera primitiva e chegando até a superfície do nosso planeta. Hoje, também nós temos os raios ultravioleta chegando. Porém, essa camada de ozônio filtra, é uma barreira, e muitos desses raios batem e retornam para o espaço. Quando nós temos esses corpos oriundos, meteoroides, por exemplo, a composição da nossa atmosfera faz com que eles se quebrem, que eles, por exemplo, se fragmentem em pedaços menores, e até que eles entrem em combustão, pegando fogo. E muitos deles acabam não chegando na superfície do nosso planeta. E nós vamos para a nossa primeira atividade. Acredita-se que a Terra primitiva apresentava uma temperatura bastante elevada, e nós já sabemos por quê, e era constantemente bombardeada por raios ultravioleta. Então percebam que até esse primeiro ponto, ele falou duas características do nosso planeta. Que ele era muito quente, e nós sabemos o porquê ele era muito quente. Além disso, era bombardeado por raios ultravioletas, que nós também sabemos o porquê. Os raios ultravioletas atingiam o planeta com alta frequência, ou seja, chegavam muito, com uma grande intensidade e grande quantidade, devido à ausência de uma camada. Qual camada é essa? Eu vou dar um tempinho para você e eu já retorno. Voltamos. E aí?
Você anotou no seu caderno bem bonitinho essa atividade? Com a letra bonita? Ah, eu quero ver esse caderno depois. E provavelmente você acertou essa atividade. Claro, você prestou atenção na explicação. Você é inteligente, você é espertinha. Isso mesmo. Então vamos voltar para a pergunta? E o Fabiano vai dar uma dica muito importante para você. Leia muito bem o enunciado. Ele te ajuda a responder a questão. Você sabia disso? E não é só para a disciplina de ciências. Para a história, para a geografia, para a matemática, entre outras. Então vamos ler novamente. A Terra primitiva apresentava a temperatura bastante elevada. Por quê? Nós tínhamos uma grande quantidade de vulcões entrando em erupção, liberando a lava, que aumentava a temperatura do nosso planeta. Além disso, constantemente o nosso planeta era bombardeado por raios ultravioletas oriundos que vêm do Sol. Por que esses raios ultravioleta acabavam chegando na superfície do nosso planeta? Pela ausência de uma camada, que é composta por um gás, o ozônio. Então, qual é a camada que é uma barreira, um filtro natural que impede que a grande quantidade desses raios cheguem hoje na superfície do nosso planeta? É a camada de ozônio, que não existia quando o nosso planeta foi originado. A temperatura elevada do nosso planeta fazia com que a água permanecesse então no estado gasoso na atmosfera. Lembra que eu falei quando nós comparamos aquelas duas imagens? Uma diferença é a presença da água no estado líquido na Terra atual, que não era possível na Terra primitiva. Por quê? A água existia, porém no estado de vapor, no estado gasoso. Como o planeta era muito quente, essa água não conseguia ficar na temperatura para que ela se encontrasse no estado líquido. Sempre estava no estado de vapor. Com o tempo, então passou milhares e milhares de anos e a temperatura do nosso planeta foi diminuindo. Lembre, foi uma mudança, mas uma mudança lenta, gradual. Não foi do dia para a noite que a temperatura diminuiu. Levou milhões e milhões de anos para essa temperatura diminuir. Como a temperatura diminuiu, chegou numa temperatura onde a água passou do estado gasoso, de vapor, para o estado líquido. E começou o quê? A chover, cair gotículas de águas, permitindo então que essa água se acumulasse na superfície do nosso planeta. Vamos dar uma olhada? Olha aqui nessa imagem. Como nós tínhamos a superfície do nosso planeta e essa água no estado gasoso foi resfriando lentamente e foi caindo gotinhas, e caindo gotinhas, e caindo gotinhas. Foi acumulando e formou primeiros corpos de água. Então, pequenas poças, pequenos laguinhos, até chegar, depois de milhões e milhões de anos, no nosso oceano primitivo. Essa água líquida, então, permitiu, ao longo de muito tempo, o resfriamento da superfície terrestre. Então, olha que interessante. Como a Terra era muito quente, nós tínhamos muitos vulcões entrando em erupção e escorria aquela lava quente incandescente. Então, a superfície do nosso planeta era muito quente e nem sempre sólida, rígida como nós temos hoje. Conforme essa água foi tornando-se líquida, ela ia entrando em contato com essa superfície muito quente e resfriava. Pense, por exemplo, quando você pega gotinhas de água e joga numa chapa quente. Você já fez isso? A gotícula entra em contato com essa chapa quente e vira vapor. E é isso que acontecia com o nosso planeta. Caía as gotinhas líquidas na forma de chuva e quando entrava em contato com a superfície quente, ela subia como vapor. E isso, lentamente, milhões e milhões de anos, essa água foi resfriando e endurecendo a superfície do nosso planeta. Depois do resfriamento, essa água líquida, então, ela se acumulou primeiro em pequenas poças, em poças maiores, formando pequenos lagos, até formar os oceanos primitivos, uma grande quantidade de água
no estado líquido. As moléculas de água, agregadas a outras substâncias que estavam disponíveis no ambiente, foram arrastadas pelas chuvas e propiciou o surgimento das primeiras formas de vida. Então, os estudos dizem que a vida iniciou no nosso planeta nos oceanos primitivos. Ao longo do tempo, a Terra sofreu várias modificações, até apresentar as características que nós conhecemos hoje. Então, olha como foi importante essas mudanças no nosso planeta para termos o que nós temos hoje? Como essa água líquida foi importante e essencial para que os primeiros seres se estabelecessem nessas localidades e depois o surgimento do oxigênio na atmosfera? Aqui a gente tem uma animação, olha que legal, representando a nossa Terra primitiva. Então vamos dar uma olhadinha? Nós temos ali um vulcão entrando em erupção. Quando esse material quente, pastoso, está no interior do planeta, nós chamamos de magma. Porém, quando esse vulcão entra em erupção, ele libera gases, poeira, rochas e um material avermelhado quente, que nós chamamos de lava. No interior do nosso planeta, esse material se chama magma. No exterior, lava, mas é o mesmo material. Então, esse vulcão, em conjunto com muitos outros ativos, aquecia o nosso planeta. E a superfície não era tão sólida, vamos dizer assim. A água se encontrava no estado de vapor. Você está reparando lá o sol no cantinho direito? E vindo uns raios para a superfície? A ausência da camada de ozônio, chegando muitos raios ultravioleta. E olha lá, quantos meteoroides atingindo a superfície do nosso planeta? Porém, a temperatura do nosso planeta foi diminuindo e a água no estado gasoso de vapor foi passando para o estado líquido. E essas gotículas foram resfriando a superfície do nosso planeta. Quando essa superfície resfriou, ela pôde se acumular e formando os primeiros oceanos. E depois de milhares e milhares de anos, as primeiras formas de vida surgiram dentro dessa água. Você viu que essas mudanças não ocorreram do dia para a noite, lentamente, milhões e milhões de anos. E aqui a gente tem um quadro comparativo. Olha que interessante. Na esquerda, as características da Terra primitiva. Na direita, da Terra na atualidade. Então, a temperatura elevada da superfície do nosso planeta era uma característica quando ela estava no seu início. Na atualidade, a temperatura média da superfície do nosso planeta é 15 graus Celsius. Uma outra característica da Terra primitiva era a ausência de oxigênio. Já na atualidade, esse oxigênio é presente, por isso é possível a vida no nosso planeta. A ausência da camada de ozônio na Terra primitiva e a sua presença na atualidade, nos protegendo uma barreira contra raios ultravioleta e também para os meteoroides. A água no estado gasoso na Terra primitiva e água no estado líquido na Terra atualmente. Super importante também para a vida dos seres, a presença da água no estado líquido. E por último, na Terra primitiva, demorou muito tempo para a vida surgir. Então, logo no seu início, ocorria a ausência de vida. E na Terra, atualmente, nós temos a presença de vida. Vários seres, animais, vegetais, entre outros, incluindo nós, seres humanos. E nós vamos para a nossa segunda e última atividade. A Terra primitiva era completamente diferente da Terra que conhecemos hoje. Você percebeu isso pelas características que eu falei e pelo quadro comparativo que você acabou de ver. A atmosfera era composta por outros gases, bem diferentes que nós temos na atualidade. E na superfície havia muitos vulcões. Hoje também temos muitos vulcões, porém nem todos estão ativos ao mesmo tempo. Muitos estão inativos, outros adormecidos. Porém, com o passar do tempo, isso mudou lentamente e a Terra foi se transformando no planeta que habitamos. O que possibilitou a mudança do nosso planeta? Eu vou dar um tempinho para você pensar
e eu já retorno. Retornamos! E aí, sentiu dificuldade nessa atividade? Provavelmente não. Então vamos ver a resposta certa? Então, o que possibilitou essa mudança do nosso planeta? O resfriamento da superfície terrestre. Com esse resfriamento, ocorreu então a precipitação do vapor da atmosfera, ou seja, ele passou para o estado líquido. A água no estado líquido é fundamental para a vida. Foi se acumulando, formando os primeiros oceanos e assim desencadeou outras mudanças. E o que vimos nessa aula? Características da Terra primitiva. Quanta coisa ela apresentava, que características importantes ela apresentava, mas lentamente foi modificando até o que nós temos hoje. Nessa aula, nós falamos das características da Terra primitiva. Espero que vocês tenham gostado e até breve.